Estamos ao vivo, estamos online, Alanzinho? Boa tarde, meu povinho! E aí, galera? Como estamos? Olha o sinal da velhice aqui, ó. Tá vendo aqui? Sinal da velhice. Um fio branco. Sabe o que ele faz com os outros? Fala assim, partiu ficar branco também? Aí começa tudo a ficar branco. Aí, tô muito escalvo, velho. Aí, quem olha o início do ano e olha pra agora, o moleque tá como? Tá de bobeira. Salve, salve, meu povo. Quem vos fala é Alan Rodrigues, tô na área. Seu futuro escalvo, é ou não é? Ó, até aqui em cima tá populando, ó. Dá pra ver? Olha lá. Tá reduzindo, ó. E eu nem fiz transplante aqui, tá, povo? Vocês estão de bobeira, é ou não é? Salve, salve a todos e a todas. Saúde a vocês em nome do Carlisson, que tá aqui sempre presente. Em nome da Luaninha, que também está sempre aqui presente, fechamento total, essas duas pessoas. Então, saúdo a todos vocês em nome deles, né, dele e dela. E vamos seguir nossa vida no dia de hoje. Eu escutei o pessoal, viu o pessoal falando ali, o Alan não atrasa, é isso mesmo. Compromisso, gente, compromisso, tá pensando o quê? Porque hoje o assunto é importante, tá, povo? Hoje o nosso bate-papo, ele tem uma relevância enorme, você não tem noção. Se você for procurar, ótimo, né? Se você for procurar a frequência dos assuntos dentro das questões, dentro dos vestibulares, vocês vão perceber que esse tema daqui, ele tem uma importância que vocês não têm noção, cara. É óbvio que quem tá aqui vai ter como seu principal vestibular o Enem. É óbvio, né, gente? Alan, no Enem isso aqui é maneiro, isso aqui cai bastante. Se o assunto ele fosse comparado à estrelinha do Uber, eu colocaria 5 estrelas nesse daqui. Só para vocês entenderem. É um assunto que é quase batido de aparecer praticamente todos os anos. Então, é muito provável que na sua prova lá, né, daqui a 2 meses mais ou menos, você vai fazer alguma questão que esteja relacionado ou a pilha ou a eletrólise. Tá? Então, hoje a aula é de pilha, semana que vem a aula de eletrólise, a eletroquímica é dividida nesses 2 grandes blocos, tudo bem? Então, a gente vai poder conversar aqui sobre justamente um processo que envolve transformação energética. Quando a gente trabalha com eletroquímica, a gente faz uma transformação de energia da seguinte forma. Eletro lembra de eletricidade, lembra de energia elétrica, e química lembra de energia química. Energia química é a energia contida numa reação química. É a energia que uma reação química apresenta, que ela possui. O fato de uma reação química ocorrer é porque ali dentro existe uma energia relacionada àquela reação que a gente chama de energia química. Então, quando a gente trabalha com eletroquímica, a gente vai trabalhar com 2 possibilidades de transformação. Ou a energia elétrica produz uma energia química, ou uma energia química produz energia elétrica. Por isso que eu tenho 2 processos. Por isso que um deles é a pilha do dia de hoje e o outro é a eletrólise que eu conto na semana que vem. Vamos colocar os pingos nos is? No processo conhecido como pilha, e atenção, porque pilha é o nome do fenômeno e também é o nome do dispositivo que a gente usa no nosso dia a dia. Né, o nosso gerador de corrente elétrica. Cuidado para você não confundir, porque os 2 são meio que a mesma coisa, só que um é um dispositivo, o outro é um processo, mas eu chamo tudo de pilha. Tudo bem? Então o que acontece, meus amores? Quando a gente fala sobre pilha e sobre eletrólise, eu estou brincando de transformar energia. Tá, mas qual é qual, Alan? Quando eu falo sobre pilha, a gente está gerando uma transformação de energia, onde a energia química dá origem à energia elétrica. Toda vez que a gente for falar sobre uma pilha funcionando, e aí isso vai funcionar de forma semelhante com as baterias, que também são geradores de corrente elétrica, a gente vai ter uma reação química, ou seja, uma energia química, e essa reação química, ela vai dar origem a uma energia elétrica. Quando eu boto uma pilha num controle remoto e eu aperto o botão para fechar o circuito, eu estou fazendo com que uma reação química aconteça e essa reação química ela vai dar origem à corrente elétrica, vai dar origem à energia elétrica. Então, sempre que a gente for conversar sobre pilha, a gente vai transformar energia química, ou seja, uma reação química, em energia elétrica.
Tudo bem? Ah, então, Alan, quando a gente tem a bateria do celular funcionando, enquanto o celular tem bateria e ele está funcionando, quer dizer que existe uma reação química e essa reação química é responsável pela produção da eletricidade? Sim. Tanto é verdade que uma reação química que está acontecendo de fato, ela vai automaticamente ter os seus reagentes sendo consumidos para gerar os produtos. E assim gerar a corrente elétrica. Conforme a pilha vai funcionando, o reagente vai sendo consumido e o produto vai sendo formado. Chega uma hora que todo reagente, ou praticamente todo reagente, vai ser consumido e a gente vai dizer que a pilha acabou. Para a gente poder fazer essa pilha voltar a funcionar, eu preciso recarregá-la. Para recarregar, aí eu faço o caminho contrário nessas energias. O caminho contrário, eu tenho que pegar essa pilha, colocar no carregador e ligar na tomada. Quando você liga na tomada, a energia elétrica é jogada dentro da pilha. E eu faço aquela reação acontecer de forma contrária. Então eu faço a eletricidade que vem da tomada dar origem a uma reação química, que é a reação contrária. Então guarda uma coisa na sua cabeça. Esse caminho contrário, ele é chamado de eletrólise. É o que a gente vai contar um pouco mais pra frente, lá na nossa semana que vem. Beleza? Então o que você tem que ter na cabeça? Você tem que ter que pilha é um processo onde uma reação química produz energia elétrica. E a eletrólise? A energia elétrica produz uma reação química. Então meio que um é o inverso do outro. Tudo bem, gente? Sabendo disso, vem comigo para o quadro. Olha só, já deixei uma estrutura previamente montada aqui de quadro para que vocês tenham essa informação anotada. Quando a gente estuda a pilha, eu estou pegando uma energia química, ou seja, estou pegando uma reação química e essa reação química ela está dando origem à energia elétrica. Esse processo, ele é um processo chamado por nós de processo espontâneo. É um processo espontâneo. Ele é espontâneo porque quando a gente mede a diferença de potencial, chamar isso aqui de DDP, esse valor ele dá positivo. Ele é um valor que é sempre maior do que zero. Então, quando a gente trabalha com uma pilha, eu estou partindo de uma energia química, de uma reação química, isso gera energia elétrica num processo espontâneo, porque a DDP vai ser positiva, e eu vou provar isso para vocês daqui a pouquinho. Tudo bem, gente? Então, claro, quando eu for trabalhar na semana que vem com eletrólise, isso aqui vai ter que ser ao contrário. Na eletrólise, a energia elétrica produz a energia química, o processo não é espontâneo, tanto que eu tenho que ligar na tomada, eu tenho que forçar o processo a acontecer, e a DDP vai ter que ser negativa. Tudo bem? É tudo invertido. Show de bola, gente? Maravilha? Bom, sabendo disso e conhecendo esses processos, como eu coloquei aqui para vocês, a gente precisa entender como que uma pilha funciona. Existem diversas pilhas no nosso dia a dia. A que a gente mais está acostumado, que é aquela pilha que é um tubinho, não é isso? É a pilha de Leclanché. Em alguns casos, a gente vai ter a pilha alcalina, que vai ter a mesma ideia no processo de funcionamento, só muda os componentes e o meio reacional. Nessas pilhas, o funcionamento ele é semelhante ao que eu vou mostrar aqui para vocês, só que a montagem da pilha é diferente. Se você for olhar, por exemplo, uma bateria de um carro, funciona do mesmo jeito, mas a montagem é diferente. Se você for pegar uma bateria de relógio, uma bateria de mercúrio, ela tem a mesma ideia, só que a montagem é diferente. Cada um com os seus elementos químicos, cada uma com as suas reações, cada um com os seus valores correspondentes às voltagens, às DDPs relacionadas ao processo. Então, por mais que eu fale para você, isso aqui é uma pilha? Ah, professor, isso aqui não é igual a pilha da minha casa. É, tudo bem, a montagem é diferente, só que o princípio é o mesmo. Tudo o que acontecer aqui vai acontecer também nas pilhas que vocês conhecem no dia a dia de vocês. Tudo bem, meu povo? Beleza? Então, a pilha que a gente escolhe para poder conversar e dialogar e que vocês entendam cada uma das coisas colocadas aqui é a pilha conhecida como pilha de Daniell. Esse desenho daqui, ele é um dos desenhos mais famosos dentro do universo da pilha. Tá? Dentro do universo da pilha, pelo menos no ensino médio, esse aqui é o desenho mais famoso de todos.
Para quem assistiu, por exemplo, a série Breaking Bad, teve um dos episódios da segunda temporada onde o Walter White, né, e o Jesse Pinkman, eles vão para uma determinada região do deserto e o carro dele fica sem bateria, né, aquele furgão que eles fazem lá, né, as drogas. E aí o que acontece é que naquele momento, quando a bateria do carro arria, ele vai lá e monta uma pilha semelhante a essas pilhas aqui para ele poder fazer o carro funcionar. É claro que Breaking Bad ele pega uma situação da vida que de fato acontece e potencializa, beleza? Ele fez ligar um carro, mas tá tudo bem, a ideia foi colocada ali, né, dentro daquele episódio. Cara, por sinal, bem maneiro, inclusive, o episódio. Eu tenho as minhas críticas ao Breaking Bad, eu acho que ele mente um pouquinho, mas tá tudo bem, eu acho que pro entretenimento vale a pena, beleza? Bom, gente, sabendo disso, vamos entender um pouco mais sobre como é que funciona isso daqui. Quando a gente vai trabalhar com uma pilha, né, e aí independe da pilha que a gente esteja trabalhando, aqui especificamente a pilha de Daniel, a gente vai precisar ter algumas nomenclaturas que são relevantes. E para vocês entenderem como é que isso funciona, deixa eu apresentar para vocês essa montagem que eu coloquei aqui. Se por acaso alguma das pessoas que estejam aqui no chat, por exemplo, participando da aula, nunca assistiu isso, preste atenção nas nomenclaturas que eu vou utilizar. A gente chama esse sistema daqui, essa pilha, também de célula galvânica. É o nome que a gente pode dar. E aí, o que acontece? Nessa célula galvânica, eu tenho duas regiões que a gente vai chamar de células eletrolíticas. É ali dentro onde as reações acontecerão. Tudo bem? É ali dentro onde as minhas semi-reações vão acontecer. Calma que daqui a pouco eu explico para vocês melhor isso. Nessas minhas células, a gente vai ter sempre um eletrodo. Nesse caso, do lado esquerdo, eu estou pegando um eletrodo de zinco e do lado direito um eletrodo de cobre. Cobre poderiam ser outros metais, tá, gente? Coloquei o zinco e o cobre porque eles são os mais famosos. A gente coloca esses eletrodos imersos na solução do seu próprio cátion. Como assim? No eletrodo, o zinco tem carga 0. E nessa solução, o zinco tem carga 2+. Então, neste sistema, a gente vai ter zinco com carga 2+ dissolvido. Claro, também vai ter o sulfato, que é o SO4, 2-. É claro. Do outro lado, eu tenho o eletrodo de cobre, que é o cobre metálico, cobre com carga 0, atenção nas cargas. E na minha solução, eu vou ter o cobre 2+, junto com o sulfato. Então, aqui a gente vai trabalhar com situações onde os metais encontram-se na situação de carga 0, sólidos, enquanto que esse mesmo metal está dentro da solução, porém, na forma catiônica. No caso aqui, eu coloquei o zinco +2 e o cobre +2 naquela solução. Tudo bem? E aí o que acontece? Para conectar esses eletrodos, a gente usa um fio, né, um fio de cobre, e aqui no meio eu estou botando um voltímetro para poder medir a DDP do processo. E aí, para a gente poder favorecer a troca dos íons, e depois eu conto isso para vocês, eu coloquei aqui uma conhecida ponte salina, tá? Nesse caso, o sal utilizado foi o cloreto de potássio, mas podia ser outro sal, tá? Esse aqui é mais famoso. E aí o que acontece? Para você poder entender o que vai ocorrer dentro desse sistema, você precisa de um conhecimento. E esse conhecimento eu vou passar para vocês aqui. Toda hora, vocês na física, ou até mesmo na química a partir desse momento, a gente vai usar muito o termo, a gente vai usar muito o conceito de potencial. Se eu falar pra caramba potencial, vocês usam na física como diferença de potencial, né, a DDP. Mas o que significa um potencial, meu povo? Potencial, sabe o que significa? Potencial é a tendência de algo acontecer. Por exemplo, vamos supor que eu chegue para a Luana e eu fale o seguinte para a Luana. Olha só, Luana, você tem um grande potencial de ser aprovada no seu vestibular. Disse isso para vocês. O que isso significa? Significa que a probabilidade ou a tendência que ela tem de ser aprovada, dela passar, é muito grande. Imagina que a gente possa quantificar isso. Imagina que a certeza da aprovação valesse 10, por exemplo. Se eu falasse assim, ó, o potencial da Luana de passar é de 9,98. O que isso significa? É um valor alto.
Isso significa pra gente que automaticamente a tendência dela ser aprovada, dela passar, é muito grande. Não é uma certeza, mas é uma tendência muito grande. Você tá me entendendo? Então, quando eu falo para você sobre diferença de potencial, eu estou usando o termo potencial, e o potencial é uma tendência disso acontecer. E aí, galera, cada uma das semi-reações, elas vão acontecer ou não, dependendo da tendência daquilo ali ocorrer ou não. E essa tendência é o potencial. E a gente escreve o potencial com a letra E. Essa letra E, ela indica pra gente o próprio potencial. Então, eu posso chamar a DDP também de ΔE. É uma outra forma de escrever a mesma coisa, ΔE. Eu ainda posso chamar de força eletromotriz. Sacou? Então, tanto faz se você chama de DDP, ΔE ou força eletromotriz, no final das contas dá no mesmo. Tá, mas e aí, Alan? E aí é o seguinte, esses números que eu trouxe para vocês, menos 0,76 e mais 0,34, são valores que, evidentemente, vocês não vão ter que decorar. Não vão ter que decorar. Esses valores, nas questões, ele vai ser fornecido para vocês no texto. Claro, vai ser fornecido se você precisar. Tudo bem? Então, como dado, eu estou oferecendo para vocês o potencial do zinco como sendo menos 0,76 e o potencial do cobre como sendo mais 0,34. Alan, o que é essa bolinha aqui em cima? Essa bolinha aqui em cima é para dizer para vocês que esse processo, essa medida foi feita nas condições padrão. Ou seja, quando essas soluções apresentavam uma concentração de 1 mol por litro e foi medido também a uma temperatura de 25 graus e uma pressão de 1 atmosfera. Você não vai usar para nada essa bolinha aqui de cima, gente. Não confunde essa bolinha daqui com essa daqui. Essa daqui é para dizer que a carga é zero. Aqui é para dizer que as condições são as condições padrão. Porque se eu mudar as condições, eu mudo o valor do potencial. Tudo bem? Então, o que acontece, meu povo, é que dependendo da situação que a gente esteja colocando, eu vou trabalhar de um certo jeito. Bom, então a gente já sabe que o potencial ele indica pra gente uma tendência. Repara, o que está acontecendo aqui dentro? Nessas duas semi-reações que a gente encontra aqui, a gente tem um processo de redução. Como assim? Eu estou vendo que o zinco está indo de mais 2 para carga zero. Quando diminui o NOx, ele sofre redução. Enquanto que o cobre, também indo de mais 2 para zero, está sofrendo o processo de redução. Então, nas duas situações que nós temos aqui, nas duas, a gente vai ter um processo de redução. E esse processo de redução, ele vai indicar para a gente que esse potencial que aqui está, ele é um potencial de redução. Ele é um potencial de redução. Tudo bem, gente? Então, o potencial de redução é a tendência daquela redução de acontecer. Tudo bem, meus amores? Só que nota uma coisa, quando a gente fala sobre pilha ou até mesmo sobre eletrólise, a gente nunca vai trabalhar com duas reduções ou com duas oxidações simplesmente. A gente vai trabalhar com uma oxidação e com uma redução. E aí o que acontece? Se os dados que ele me forneceu foi de duas reduções, na verdade, na prática, uma delas vai ser mantida do jeito que está, uma delas vai ser mantida como sendo a redução e a outra vai ser invertida. Quando a gente inverte uma semi-reação é aquela que apresenta os elétrons, aquela redução ela vira oxidação. E aí você vai pensar o seguinte, Alan, como é que a gente vai descobrir, diante desses dois valores de potencial de redução, qual deles eu vou conservar para manter como redução e qual deles eu vou inverter para que a redução vire oxidação? Bom, lembra que o potencial indica para a gente uma tendência? Se ele indica para a gente uma tendência, o que vai de fato reduzir é o que tem maior potencial de redução. Se o potencial de redução do zinco for de menos 0,76 e o de redução do cobre for de mais 0,34, o maior desses valores é mantido e o menor vai ter que ser invertido. Ah, então o que acontece é que o menor a gente inverte, enquanto que o maior a gente
mantém. Certo? Tá, e aí o que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é que eu preciso fazer exatamente essas operações em cada uma das semi-reações. Quando a gente inverte a primeira, o que é reagente vira produto, o que é produto vira reagente. Então esse zinco que é produto, ele volta a ser reagente. Então aqui a gente vai ter zinco com carga zero. Repara que o zinco com carga zero, ele é um sólido. Vou até botar uma letra S para simbolizar que ele é um sólido. Ele vai se transformar, voltando, em zinco 2+. O zinco 2+, ele está dissolvido na solução. O zinco 2+, ele fica aquoso. Então aqui vai ficar um aqui. E além disso, vão sair 2 elétrons. Tudo bem? Quando a gente inverte uma semi-reação, o potencial, ele deixa de ser, nesse caso, a redução, e passa a ser oxidação. Quando ele vira oxidação, a gente precisa trocar o sinal. Se era menos 0,76, agora vai virar mais 0,76 volts. Tudo bem? Quando você inverte uma semi-reação, você troca o sinal do potencial. No outro vai ser mantido, então a gente vai começar com cobre 2+, cobre 2+, aquoso. Ele vai ganhar 2 elétrons, vou manter do mesmo jeito, e isso vai se transformar em cobre com carga zero, que é o nosso cobre metálico, é o cobre sólido. E aquele potencial, ele vai ser conservado como sendo um potencial de redução. E o valor, mais 0,34 volts. Tudo bem, meu povo? É assim que acontece. Ah, então a gente vai, quando pegar duas semi-reações, a gente vai ter que manter o maior e inverter o menor. Sempre assim. Sempre assim. Tudo bem, gente? Maravilha? E aí, cara, o que eu faço a partir desse momento? A partir desse momento, o que vai acontecer é o seguinte. A gente pode aqui fazer uma operação entre esses sistemas. Observa uma coisa interessante. O número de elétrons que sai do zinco é igual ao número de elétrons que entra no cobre. Nesse caso, o número de elétrons ele foi equivalente. E ele sempre que a gente for chegar numa reação global, precisa ser equivalente. Ou seja, o número de elétrons que sai tem que ser igual ao número de elétrons que entra. Nesse caso foi 2 e 2, então não muda nada. Se fosse diferente, além de você fazer essas operações com as reações, você também teria que gerar alguma multiplicação em relação àquelas semi-reações. Por exemplo, se por acaso aqui fosse 1 e aqui fosse 2, eu teria que multiplicar essa equação toda por 2, para que eu tivesse o mesmo número de elétrons. Por quê? Na soma das equações, os elétrons precisam ser cortados. Beleza? Se não tiver equivalente, eu tenho que multiplicar aquela semi-reação para que fique igual. Alan, se eu tiver que multiplicar essa reação por 2, o potencial é multiplicado por 2? Não. Cuidado, gente. Isso daqui parece lei de Hess, mas não é. Se fosse lei de Hess, onde a gente trabalha com ΔH, se eu multiplicasse uma reação por um número, ΔH seria multiplicado também. Só que isso não acontece aqui. Se você tiver que multiplicar a reação por um número, você não multiplica o potencial. Você só troca o sinal se você inverter. Tudo bem? É simplesmente isso. Não muda nada. Se você multiplicar a reação, não muda nada no potencial. Tá? Guarda essa informação no coração de vocês. E aí, Alan? E aí, se eu somar essas duas reações, a gente vai chegar na reação global. E como é que fica essa reação global? Bom, eu vou ter zinco com carga zero, sólido, mais cobre com carga 2+, aquoso. Ele se transforma em zinco com carga 2+, aquoso, mais o cobre com carga zero, sólido. Tá aqui. Essa é a nossa reação global para esse processo eletroquímico. E aí, Alan? E aí é o seguinte,
A partir desses dois dados que a gente obteve, que é o potencial de oxidação e o potencial de redução, a gente consegue fazer uma jogada interessante. Olha só, quando a gente vai trabalhar com esses potenciais, a gente vai perceber o seguinte: o cálculo da DDP, ele vai ser gerado em função do quê? Eu vou pegar o potencial de oxidação mais o potencial de redução. Para a gente chegar na DDP de um processo, eu pego oxidação mais redução. Então, o cálculo da DDP para esse processo eletroquímico vai ser de mais 0,76 mais 0,34. Somando esses dois valores, a DDP ela vai ser de mais 1,10 volts. Então nota que, claro, o valor vai dar positivo porque é uma pilha. O valor vai dar positivo porque eu mantive o maior e inverti o menor, que é a tendência natural de acontecer, é a tendência espontânea de ocorrer. Beleza, povo? Show? Essa é a DDP. Inclusive, esse é o valor que a gente consegue observar aqui em cima no voltímetro. Mais 1,10 volts é o que indica pra gente no voltímetro. Show de bola? Tá, mas e aí, Alan? E aí é o seguinte, aqui agora a gente vai poder fazer mais algumas coisas, trazer mais algumas informações. Repara, guarda essa informação na tua cabeça. Olha só, o processo de oxidação, ele acontece numa região chamada de ânodo da pilha. Enquanto que o processo de redução acontece numa região chamada de cátodo da pilha. Por que que isso é importante para a gente? Isso é importante em função dos polos. Por quê? No ânodo, o polo é negativo e no cátodo, o polo é positivo. Professor, tem que decorar isso? Tem, mas tem macete. Tem macete. Oxidação começa com uma vogal. Ânodo começa com uma vogal. Redução começa com uma consoante. Cátodo começa com uma consoante. Então a relação consoante, consoante, vogal, vogal ajuda demais aqui. Tudo bem? Então oxidação começa com vogal, então acontece no ânodo, também começa com vogal. Cátodo e redução começam com consoante. Então é fácil você fazer a relação. Agora, em relação aos polos. Ânodo lembra de ânion, que é o íon com carga negativa. Cátodo lembra de cátion, que é um íon de carga positiva. Tudo bem, gente? E uma coisa curiosa a partir disso é o fluxo de elétrons. Por quê? O zinco está perdendo elétron, enquanto que o cobre está ganhando. Ué, se ele sai do zinco e vai para o cobre, olha o fluxo de elétrons aqui. Ele sai do zinco e vai para o cobre. Ele sai do ânodo e vai para o cátodo. Ele sai do polo negativo e vai para o polo positivo. É óbvio, gente. O elétron não tem carga negativa? Se o elétron tem carga negativa, ele migra em direção à carga positiva. É óbvio isso. Tudo bem? Agora, vamos olhar para o nosso desenho para saber o que está acontecendo? Vamos lá? Olha só, vamos começar do lado esquerdo, uma vez que a gente está tratando sobre o zinco. Para começar, o zinco é o polo negativo, então eu já sei que desse lado vai ser o polo negativo e desse lado, no cobre, vai ser o polo positivo. Ué, toda pilha tem um polo positivo e um polo negativo, não é assim que funciona? E aí, o que acontece em relação às coisas que estão dentro do meu sistema? Vamos parar para pensar aqui um pouquinho? Olha só, o zinco com carga 0, que é o zinco sólido, está virando zinco com carga 2+, que é o que está dissolvido. Então, vamos lá. O zinco está oxidando, ou seja, o zinco está saindo do eletrodo, que é o zinco sólido, e está indo para a minha solução. Ah, então o que acontece é que nesse sistema a gente vai começar a ter uma quantidade de zinco que está aumentando com o tempo, ou seja, essa minha solução ela está ficando mais concentrada, uma vez que esse eletrodo ele começou
a perder massa, ele começou a perder zinco. Então, esse eletrodo, ele começou a sofrer o processo de corrosão, ele começou a perder massa, então automaticamente a minha solução vai ficando mais concentrada. Agora repara, e do outro lado? Do outro lado, o cobre 2+, que é o cobre da solução, está virando cobre com carga zero, que é o cobre do eletrodo. Então aqui, ó, o cobre ele está indo para o meu eletrodo. Logo, esse cobre está sendo consumido. Então, o sulfato ele vai acabar, nessa solução, prevalecendo. Então, o SO4 2-, ele acaba prevalecendo. Então, ele acaba sobrando naquela minha solução. Por quê? Porque esse meu eletrodo, que é o eletrodo de cobre, ele vai ganhar massa, então ele vai ficar, ó, mais gordinho, ó. Ele aumentou a massa, se ligou? Ele ficou maior. Maravilha? Só que nota uma coisa, a partir dessa distribuição, né, do que acontece em relação às cargas, você consegue perceber que essa minha solução, ela está ficando mais positiva e essa minha solução está ficando mais negativa. É aí que a ponte salina, ela entra no sistema. Quando a gente tem uma ponte salina no meio, eu tenho um cátion e um ânion. E eles servem exatamente para poder equilibrar essas cargas. Se eu estou com excesso de carga positiva aqui, o cloro da ponte salina, ele acaba migrando para cá, justamente para poder compensar aquela carga negativa, aquela carga positiva que estava em excesso. Agora, o potássio que estava na ponte salina, ele acaba vindo para cá, justamente para ele poder compensar aquele excesso de carga negativa que estava ficando. Entende o que eu estou dizendo? Então, o que vai ocorrer ali dentro é que a gente vai ter essa migração das cargas por meio das pontes salinas para ter um equilíbrio na carga total de cada uma daquelas soluções. Tudo bem, gente? Beleza? É isso que acontece, é isso que ocorre. Esse é o processo da pilha. E existe ainda uma representação da pilha que é uma representação simplificada. Nessa representação, a gente escreve do lado esquerdo o que acontece no ânodo e escreve do lado direito o que acontece no cátodo. E eu separo esses dois sistemas por meio de duas barras. Ó, o que acontece no ânodo? No ânodo, o zinco 0 vira zinco 2+. O zinco 0 vira zinco 2+. E o que acontece no cátodo? O cobre 2+ vira cobre 0. Então, o cobre 2+ vira cobre 0. Tudo bem? Então, a gente pode representar a pilha daquele jeito. Tudo bem? Alan, o cátodo e o ânodo são diferentes na pilha em relação à eletrólise? Então, a única coisa que muda, Ludmila, eu vou falar disso na semana que vem, tá? Mas a única coisa que muda aqui vai ser o polo, tá? A única coisa que muda. Oxidação ânodo, redução cátodo, tanto na pilha quanto na eletrólise é igual. A única coisa que muda é que na eletrólise o sinal do polo vai ser trocado. Essa é a única coisa que vai mudar. Beleza, minha querida? Mas a gente vai falar sobre isso semana que vem. Show de bola? Faz o seguinte, tira um print desse quadro. Tira um printzão desse quadro. Um quadro importante, tá, gente? Tem muita informação aqui. Depois volta nessa aula para que vocês possam, com calma, anotar cada uma das informações. Tem bastante coisa acontecendo aqui dentro e vocês têm que conhecer, não tem jeito. Beleza? Show? É importante pra caramba isso pra vocês. Agora se liga numa parada. Pra gente poder já caminhar pro final da nossa aula, deixa eu contar um segredinho pra vocês. Vou apagar aqui, tá, povo? Ó, vamos lá. Cara, parece que é complexo porque o quadro é um quadro complexo, mas assim, gente, sendo muito sincero, o que você vai precisar fazer quando você pegar uma questão de pilha? O que você precisa fazer? Sendo muito sincero com vocês, papo reto. Você vai ter duas semi-reações, tá? Que vai ter, são aquelas semi-reações com os elétrons. Aí você vai ter que ver o seguinte, nos dados do problema. Vai ser de redução ou de oxidação?
beleza? Geralmente o que ele te dá é potencial de redução. Aí beleza, aí você vai pegar as duas semirreações. Aí você vai manter o maior e inverter o menor, ponto. Beleza? Mantém o maior e inverte o menor, ponto. Perfeito? Simples assim. Aí você vai conferir os elétrons para ver se está certinho. Se tiver certo, maravilha, acabou. Se não, você ajusta os elétrons. Aqui você inverter, troca o sinal do potencial. Lembrando que se você multiplicar uma equação por 2, por 3, por 4, não afeta o potencial. Tá? Aí você vai ter oxidação ânodo, redução cátodo, né? Você vai saber o que é oxidar e o que é reduzir. E aí automaticamente você vai ter os polos, positivo e negativo. Né? O processo no ânodo você vai ter a carga negativa, o polo negativo e o cátodo, o polo positivo. Beleza? A Bia, eita, como é simples. Mas olha só, tem que praticar, mano. Tem que tentar fazer. Tá? Não tem jeito. Beleza? Ó, pra gente poder finalizar essa nossa aulitia, eu quero trazer para vocês mais um conceito aqui dentro de pilha. Esse conceito é um conceito que o Enem adora, gente. A gente chama isso daqui de metal de sacrifício. Bom, o que é o metal de sacrifício? Vamos tentar entender o que acontece? Bom, para a gente poder entender um pouco mais sobre o que é o metal de sacrifício, vamos parar para pensar aqui um pouquinho numa situação, por exemplo, de um determinado navio, tá? Peguei um determinado navio, onde esse navio ele vai apresentar para a gente um casco. O casco desse navio ele é basicamente feito de aço, e o aço é uma liga metálica que apresenta uma quantidade grande de ferro. Então imagina a seguinte situação. O casco desse navio, ele é basicamente feito de ferro, e o ferro que a gente usa para o casco é o ferro metálico, é o ferro com carga zero. Tudo bem? O que vai acontecer? Dentro do ambiente aquoso, a gente vai ter oxigênio. O oxigênio, galera, é um agente oxidante. E o que pode acontecer com o oxigênio? Como o oxigênio ele é um agente oxidante, ele pode causar a oxidação do ferro, gerando para a gente o ferro carregado. Vou pegar, por exemplo, o ferro mais 3. Se isso acontecer, ele vai perder 3 elétrons. Qual é o problema desse oxigênio que aqui está sofrer o processo de oxidação? Tá, na verdade, não ele sofreu oxidação, ele gerar a oxidação do outro. Qual é o problema? O problema é o seguinte, o ferro que tem carga zero, ele é um ferro sólido, é o que compõe o casco do navio. O ferro mais 3, num ambiente que tem água, ele fica aquoso. Ou seja, o processo de oxidar o ferro faz com que o ferro sólido se dissolva na água. E aí, cara, se eu tenho um casco de um navio, se eu começo a dissolver o ferro do casco na água, pode correr o risco de entrar água nesse casco e o navio naufragar. Entende? Ou seja, eu não quero permitir que a oxidação do ferro aconteça. Eu não quero deixar que a oxidação do ferro ocorra. Tá, mas como é que eu posso fazer, o que eu posso colocar no sistema que impeça a oxidação do ferro? Eu vou chegar aqui nesse sistema e para impedir a oxidação do ferro, a gente vai acrescentar nesse casco de navio o tal do metal de sacrifício. Quando a gente acrescenta um metal de sacrifício, ele impede o processo de oxidação do ferro. Mas como isso acontece? Vamos chamar genericamente esse metal de sacrifício de M. Quando ele é colocado no navio, ele é posto com carga zero. Ele é posto na superfície do navio. E desse jeito, ele é sólido.
O que acontece com o metal de sacrifício? Ao invés dele deixar o ferro sofrer oxidação, é ele que oxida. Opa! É ele que se transforma no metal positivo, que é aquoso, e libera o elétron. Ué, mas Alan, vai dar no mesmo. Sabe por que não dá no mesmo, povo? Não dá no mesmo porque esse metal de sacrifício que eu estou colocando, ele é posto como algumas placas na superfície daquele metal. Então, quando o navio, por acaso, vai passar por um processo de análise do casco, e ele entra lá naquelas piscinas enormes, e aí retira-se a água para poder fazer uma análise do casco dentro dos estaleiros, o que a gente faz é olhar para esses metais de sacrifício para saber se eles ainda podem ser usados, porque senão, se eles estiverem oxidados demais, tem que trocar, esses metais de sacrifício são colocados. Mas Alan, a escolha do metal para ser um metal de sacrifício, ela é ao acaso? Não, gente, não é ao acaso. Por quê? Se eu tenho ferro e tenho metal como sendo as espécies que podem oxidar, na prática, só uma delas oxida. Não são as duas que vão oxidar. Enquanto existir uma delas, a outra se mantém intacta. Isso acontece de fato. Então é por isso que quando a gente vai escolher um metal de sacrifício, a gente precisa que o potencial de oxidação daquele metal, que é o metal de sacrifício, ele precisa ser maior do que o potencial de oxidação do metal que eu quero proteger, nesse caso, o ferro. Lembra que o potencial é a tendência de algo acontecer? Se o potencial de oxidação do metal de sacrifício é maior do que o do ferro, isso vai indicar pra gente que o metal de sacrifício vai oxidar mais fácil do que o ferro. Então, enquanto existir o metal de sacrifício, é ele que oxida e o ferro se mantém intacto. Alan, sempre vai ser o ferro? Não, gente. Teve questão do Enem que a gente usava outra coisa. A gente poderia, por exemplo, proteger o zinco, poderia proteger o magnésio, depende da situação. Entende? Poderia proteger o alumínio. Então, quando eu quero proteger alguém, o metal de sacrifício tem que ter um potencial de oxidação maior do que esse alguém, porque assim ele vai ter uma tendência maior de oxidar. Tá? Se a questão trabalhar com potencial de redução, é só você trocar o sinal. Então, o potencial de redução desse metal M precisa ser menor do que o potencial de redução do metal que eu vou proteger, nesse caso, o ferro. Dá no mesmo, tá, povo, isso daqui. Falar que o de redução é menor do que o de redução do outro, que eu quero proteger, é a mesma coisa que falar que a oxidação é maior. Então, o que você tem que ter na cabeça? Para que seja um metal de sacrifício, o potencial de oxidação do metal que vai ser um metal de sacrifício tem que ser superior ao metal que eu quero proteger. É isso que vocês têm que levar para a vida de vocês. Gente, sempre tem questão dessa, Sabrina? Sempre tem, sempre tem. Você tem que pegar numa tabela de potenciais qual deles vai ser o melhor metal para ser um metal de sacrifício. Tudo bem, meu povo? Beleza? Isso aparece bastante, cara. Eu, inclusive, deixei para vocês, claro que o nosso tempo já acabou, mas joga para mim rapidinho. Eu deixei para vocês aqui, cadê o bagulhinho de passar? Ah, tá aqui, achei. Eu coloquei para vocês, ó, essa questão da Faculdade de Medicina de Jundiaí, ela é uma questão de metal de sacrifício, sacou? Ela é uma questão que envolve metal de sacrifício. E eles dão uma tabela para você poder escolher qual vai ser o melhor metal de sacrifício para proteger a nossa superfície, que nesse caso é a superfície de ferro. E ele mostra exatamente como funciona o processo de oxidação. Tudo bem, gente? Beleza? Foi? Ô, Renan, joga ali para eles tirarem o último print, por favor. Ó, tira o último print aqui, povo, sobre metal de sacrifício, tá? Vai com tudo. E é isso. Show? Galera, é uma parte importante, é importante pra caramba que vocês tentem fazer as questões e estudem essa parada. De verdade, galera, dá uma atenção especial a isso. Vale muito a pena vocês dominarem a eletroquímica. E se tiver dificuldade, tira aqui. Vemos na semana que vem. Só Pai do Céu permitir. Beijo no coração e fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br. We gotta celebrate the